Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos a mais um dia de Câmera 13, programa da nossa gente, desejando uma excelente terça-feira para você que está em Manaus e para você também que nos acompanha já há tantos anos, hein, gente? No interior do Amazonas. Muito obrigada pela companhia, é sempre muito bom a gente poder iniciar as nossas tardes com você aí do outro lado da telinha da Band. Olha, gente, nós vamos no dia de hoje, daqui a pouquinho, começar já a conversar com o Dr. Sidney Chalub, nosso parceiro de todas as semanas, de todas as terças-feiras, e vamos falar de um assunto bem importante, que é o nosso sistema imunológico. Às vezes em casa a gente diz, nossa, mas o meu filho fica gripado todas as semanas, ou então você mesmo acaba achando que a sua força, né, vai ficando cada vez mais diminuída, a sua qualidade de vida. E aí a gente não entende por que algumas pessoas parece que ficam mais predispostas, têm mais predisposição a algumas doenças e outras não. Se a gente for analisar a questão da gripe, é uma realidade do nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem entende porque dentro da nossa própria casa alguns da nossa família adoecem mais, outros não. Gripe, né? Pessoas que ficam resfriadas com mais frequência e outras não. O que isso tem a ver com o nosso sistema imunológico? E aí, no dia de hoje, a gente vai tirar essas dúvidas, porque você sabia que nós temos a imunidade inativa, aquela que a gente já nasce com ela, aquela defesa direto, e que a nossa pele, os nossos cílios, o muco, a saliva, fazem parte dessa defesa também. E você sabia que as vacinas, elas acabam representando um outro tipo de imunidade, que é a adaptativa? Será que eu estou falando certo? Doutor Sidney, tudo bom, doutor Sidney? Tudo bom, boa tarde. Realmente, nós temos aqui um imunologista que sabe muitas coisas sobre a nossa imunidade. A gente vai tirar dúvida porque esse mesmo sistema de defesa dessas células que nos protegem, elas podem também ser causas de doença e é isso que nós vamos discutir hoje. Então o assunto vai ser muito bom. Quero já lhe convidar para participar conosco, para fazer o nosso programa nessa terça-feira, mandando suas perguntas através das redes sociais aqui do programa. Mandar um beijo também para todos os nossos cooperados, né? A gente sabe que as cooperativas, e a gente está falando do dia do cooperativismo também, a importância nessa semana para a gente trabalhar esse assunto. E o cooperado, né, traz esse trabalho fraterno, né, a participação de um apoiando o outro, formando uma cooperativa e formando esse trabalho extremamente importante. Parabéns, portanto, essa semana que representa aí essa grande luta para o nosso cooperativismo, que é sim uma saída para o Estado brasileiro. E eu fico muito feliz em poder, da forma como deputada federal que estou, de estar sempre em defesa dos nossos cooperados e das nossas cooperativas. Gente, nós vamos agora para o Alfredo da Mata, lá tem nossa equipe de reportagem acompanhou essa matéria e a gente traz para você nesse momento. Com o objetivo de avaliar a situação epidemiológica e operacional das ações de controle dos programas de hanseníase dos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Amapá e Tocantins, a Fundação Alfredo da Mata realizou oficina para propor projetos de intervenção de campo, ou seja, ações que possam ser postas em prática pelos programas de combate à hanseníase nos estados da região norte. Houve uma redução importante. Nós já tivemos na década de 90, por exemplo, 70 para cada 100 mil habitantes. Então a queda foi importante, mas mesmo assim, com essa taxa diminuída, nós ainda temos uma taxa considerada alta. Então a gente tem que continuar trabalhando, intensificando as atividades para a busca de casos novos de hanseníase até a gente conseguir alcançar taxas menores consideradas aceitáveis em saúde pública. O Amazonas ocupa atualmente a 18ª posição no ranking de estados brasileiros, no que diz respeito a coeficiente de detecção da doença. Essa oficina é uma oficina com recursos do Ministério da Saúde, de capacitação de técnicos de 5 estados, Amazonas, Tocantins, Acre, Roraima, Amapá, em avaliação do programa de hanseníase e também em pesquisa operacional, a pesquisa em serviço para fornecer dados e produzir um conhecimento que possa ajudar os gestores no enfrentamento à endemia da hanseníase na região.
Ok? Então, parabéns pelo trabalho, né, do Alfredo da Mata, um trabalho tão importante e referência também aqui na região norte do nosso país. A gente vai mostrar aqui para você, a Prefeitura de Manaus, ela anunciou, através do prefeito Arthur Vigílio Neto, os nomes das pessoas já selecionadas para a pós-graduação, um curso importante. O investimento na educação faz a diferença em qualquer país. E é importante lembrar que você tem que plantar hoje para colher depois. A educação, ela faz isso, ela transforma. É só olhar a situação de tantos países que mudaram a sua vida, mudaram a sua trajetória com um investimento pesado na educação. Então, quem investe em educação sabe que vai colher frutos bons no futuro e isso faz a diferença. Então, esse curso de pós-graduação que aplica investimentos em lugar certo, que é na formação das pessoas aqui do estado do Amazonas, aqui da cidade de Manaus. A gente vai mostrar agora como é que foi, portanto, esse evento que aconteceu lá na sede da Escola de Serviços Públicos aqui da cidade de Manaus. Vamos ver. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, anunciou os nomes dos contemplados pelo programa Bolsa Pós-Graduação. O evento aconteceu na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional. A Bolsa Pós-Graduação registrou neste ano 8.617 inscritos. No período de 4, 5, 6 e 7 de julho será o período de entrega dos documentos e será feito depois o remanejamento dessas vagas. O remanejamento dessas vagas será efetuado após a entrega dessa documentação. Nós temos um total ainda em espera de mais de 4 mil candidatos que não foram selecionados nessa primeira chamada, mas que há possibilidade sim do chamamento da segunda chamada desses candidatos. O programa foi criado na gestão do prefeito Arthur Vigílio Neto e passa pelo terceiro processo seletivo. Nós já temos quase 15 mil entre pós-graduados e pós-graduandos, aqueles que ainda vão terminar os seus cursos. É uma universidade virtual que passa pela Bolsa Universidade, passa pelo Bolsa Idiomas e pelo Bolsa Pós-Graduação, isso tudo espalhado por diversas entidades de ensino. Ok, parabéns, portanto, aí à Prefeitura Municipal de Manaus. A gente faz um intervalo comercial, em seguida vamos falar sobre o nosso sistema imunológico, um sistema importante, e vale muito a pena você conferir todas as dicas que vão ser passadas pelo Dr. Sidney Chalub. Inclusive, se seu filho toda semana acaba ficando resfriado, o que isso tem a ver com o sistema imunológico dele, hein? Então, são dúvidas que a gente precisa ter melhor conhecimento, aprofundar mesmo naquilo que nós podemos mudar do nosso dia a dia para melhorar a nossa qualidade de vida. A gente faz o intervalo e volta já já com você. Já estamos de volta e agora vamos com o nosso Alô Doutor dessa terça-feira. Já está conosco aqui em nossos estúdios, nosso querido amigo, Dr. Sidney Chalub. Muito bem-vindo, Dr. Sidney. Muito boa tarde, realmente. E hoje, realmente, como nós falamos, a gente vai discorrer sobre um assunto que muita gente não conhece e que atinge 15% da população brasileira, qualquer doença relacionada com a nossa imunidade, ou seja, doenças relacionadas com a nossa defesa, tanto para mais como para menos. Agora, nesse sistema imunológico, doutor Sidney, nós temos também a proteção do nosso organismo. E até logo no início eu estava falando que a pele é uma proteção, a saliva, os nossos cílios. Isso tudo também é importante, porque às vezes a gente nem se percebe a importância ou não percebe a importância dos cílios, por exemplo, para os nossos olhos. Então, essas defesas, é disso que nós vamos falar agora. É aquilo que defende o nosso organismo dos problemas externos, é isso? Exatamente. O cabelo é uma defesa que ele protege, os cílios, as sobrancelhas, as unhas. Então, nós somos uma máquina tão perfeita que nós sofremos muitas agressões do meio externo e que nós temos que estar preparados para isso. E fora essa defesa que nós falamos, que é a primeira barreira, que é essa nossa proteção, vamos chamar assim, essa nossa capa, é a nossa proteção, nós temos uma série de substâncias produzidas pelo nosso organismo. As secreções, como você falou, a saliva, ela tem uma série de enzimas, a secreção ácida do estômago. Por que o estômago é tão ácido?
porque ele ajuda a digerir, mas ele já começa a fazer uma defesa contra muitas substâncias que nós comemos. Então, a gente tem todo um mecanismo interno que nos protege das agressões externas e até das agressões internas que nós temos no dia a dia. Então, nós somos uma máquina perfeita. Agora, doutor Sidney, é muito comum em casa, nós mesmos ou alguém da nossa família, sempre ou quase sempre nas semanas, elas vão ficando resfriadas. Não é? E a gente começa a dizer, nossa, acho que estou com a minha imunidade baixa, ou meu filho está com a imunidade baixa, porque toda semana ele está aí resfriando. A gente fala isso dentro de casa, mas é isso mesmo? A nossa imunidade baixa representa problemas da falta da saúde? Sim, a nossa imunidade ela tem que ter um equilíbrio. Se ela está muito baixa, por exemplo, você está muito desnutrido, você está estressado, porque o nosso estado de humor ele é utilizado como regulador, é um fator em que você tem processos infecciosos de repetição, porque nós estamos aqui mesmo, nós estamos respirando uma série de bactérias, uma série de fungos, vírus no dia a dia, e nós temos um mecanismo de varredura, porque a nossa defesa interna, nós temos 2 grupos de células. As células T, que ela age diretamente, é como se ela fosse o nosso soldadinho e começa a matar, e nós temos as células B, que elas produzem uma secreção que a gente conhece como anticorpo. Então, o que acontece? Se eu não tenho uma alimentação correta, se eu não tenho uma qualidade correta de vida, se eu não recebo vitamina D através do sol, que ela também estimula tudo isso, essas minhas 2 células, elas podem estar deficientes. Então, é muito comum a gente ver aquelas pessoas que têm muito mais infecção do que as pessoas normais. Sem falar que existem doenças, como a AIDS, que ela ataca direto esse sistema de defesa, e aí uma série a gente chama de infecções oportunistas, que são aquelas bactérias ou fungos que a gente tem em contato no nosso dia a dia, elas se manifestam de forma mais intensa. Agora, vamos falar da imunidade inativa. Nós já nascemos com essa imunidade, isso e outras pessoas não. Isso significa que durante o pré-natal, por exemplo, na gravidez desta mulher, esse já é o primeiro momento para que aquela criança ao nascer possa já estar trazendo o seu sistema imunológico mais protegido, doutor Sidney? Totalmente, porque a criança ela é totalmente dependente da mãe e ela tem, a gente chama de pré-anticorpos, ela recebe uma série de informações e que ela precisa ser estimulada. E após o nascimento, a nossa maior defesa que nós temos é o leite materno. Então, aquele leite materno, vocês veem que aquele primeiro leite que sai, aquele leite branquinho, que a gente chama de colostro, ali nada mais é do que uma sobrecarga grande de anticorpos que essa criança está recebendo. Mas tudo vai depender, como você falou, de um pré-natal perfeito, de uma alimentação correta, de não fumar, a gente já bateu muito nisso. Então, a imunidade da criança, ela é diretamente relacionada com o estado da mãe durante o pré-natal. Doutor Sidney, a gente vai chamar agora uma matéria aqui da nossa equipe de produção, mas já quero deixar uma pergunta para o senhor. Em que momento a gente passa a perder essa imunidade inativa, aquela que a gente já nasce com ela? Vamos conferir aqui na tela da Band, tem matéria chegando aí para você. Você mal se recupera de uma infecção e poucos meses depois vem outra doença e derruba você de novo na cama. Bastante gripe, alergia que eu tenho. Não é outro tipo de doença, mas isso, alergia e gripe. E custa ficar boa. Se essa situação ocorre com frequência, é preciso atenção. Sofrer com sucessivas infecções em um intervalo de poucos meses pode ser um sinal de que sua imunidade está baixa. Sinto dor na garganta, espirro, dor no ouvido, tosse. Eu vivo, quando eu pego assim essa gripe, que eu não sei se é uma gripe alérgica, uma rinite alérgica, eu passo mais de mês como eu estou agora. Então isso aí são sinais de que o seu sistema imunológico está baixo, dona? Eu acho que sim, eu não entendo, mas já eu acho que sim.
Os principais sintomas de imunidade baixa estão relacionados com a diminuição das defesas do organismo contra parasitas como vírus, bactérias e fungos, que acabam causando doenças frequentes. O sistema imunológico é formado pelas células de defesa e por barreiras físicas no corpo, como a pele e a acidez do estômago, que atuam evitando a entrada de micro-organismos ou combatendo infecções quando o organismo fica doente. Mas como turbinar esse sistema imunológico? Para aumentar a imunidade e ter um sistema turbinado que esteja funcionando a todo vapor e ter uma saúde de ferro, é importante comer frutas como o morango e a laranja, legumes como o tomate, sementes e peixe, porque são ricos em nutrientes que ajudam na formação das células do sistema imunológico. Este tipo de alimentos ajudam a proteger as restantes células do organismo, melhorando as defesas do corpo e ajudando a combater vírus e inflamações. No entanto, para confirmar se a imunidade está mesmo baixa, deve-se procurar um médico e realizar um exame de sangue para verificar se o número de células brancas de defesa, os leucócitos, está baixo. Olha, gente, muito obrigada aí à nossa equipe de produção, muito interessante essas informações trazidas, não é, doutor Sidney? E eu lhe deixei uma pergunta sobre em que momento uma pessoa começa a perder a sua imunidade inativa. Na verdade, a imunidade inata é essa que a gente vem com a defesa dela. Então, a gente começa a perder isso a partir do momento em que você começa a estragar o teu organismo. Você está extremamente desnutrido porque esses anticorpos são proteínas. Começa a comer o que não deve. Começa a comer o que não deve. O quadro de depressão também leva à diminuição da imunidade inata e as doenças que a gente chama de doenças que inibem o nosso sistema imunológico, como o HIV, a AIDS, que é uma doença que vem muito comum. E uma coisa interessante, com a idade, nós vamos perdendo a imunidade. Então, o idoso, ele tem uma resposta imunitária muito pior do que o jovem. Então, nós já nascemos com uma quantidade pequena de anticorpos, essa nossa imunidade inata, ela exacerba, e a gente vê muito isso por alguns tecidos que crescem durante a adolescência, como o timo, o baço, que são órgãos importantes nesse mecanismo de defesa, e com a idade, com o envelhecimento, a gente tem a perda desses mecanismos de defesa. É muito comum você dizer assim, que uma doença no idoso, ela tem uma repercussão muito maior do que no jovem, porque o sistema imunitário do idoso, ele já é deficitário, então, quer dizer, ele já vai enfraquecendo. Como é que a gente mantém essa nossa imunidade? Com o bem-estar físico, mental e social, com dieta adequada, com bastante verdura, bastante frutas, hidratar bastante e ter uma qualidade de vida. Uma coisa importante também na imunidade é o descanso. Então, as pessoas que estão extremamente estressadas, cansadas, então aquelas pessoas que trabalham sem descanso, ela tem uma diminuição da sua defesa inata, da sua imunidade natural, e isso predispõe a infecções, e é muito comum a gente ver assim, poxa, fulano entrou em exaustão e pegou tal doença. Por quê? O descansar, a gente recarrega as baterias quando dorme, e o sistema imunológico, ele também começa a reativar durante o período de repouso. Ok, vamos às ruas agora? Muita gente já fazendo suas perguntas, e a gente começa já colocando aí a possibilidade das respostas através do Dr. Sidney Chalub. Mas antes disso, a gente vai fazer um intervalo comercial e eu quero lhe deixar uma pergunta. Dr. Sidney, no dia 9 de junho, a gente teve aí o Dia Nacional da Imunização. E é muito importante lembrar da imunização. O Brasil tem certamente um dos melhores programas de imunização, que é o PNI, Programa Nacional de Imunização. Que é isso, Conceição? As nossas vacinas. A gente tem um país que, graças a Deus, mesmo com todos os problemas, nós temos a possibilidade de ir a uma unidade de saúde e receber, por exemplo, uma vacina contra a hepatite, não é? Contra o tétano, não é, doutor Sidney? Então, contra o HPV, que tanto mata mulheres, o HPV em relação ao câncer de colo de útero. Então, e esse programa de imunização é uma forma também de melhorar o seu sistema imunológico. A gente vai falar sobre o PNI também, já após o intervalo comercial. Já estamos de volta e olha, gente, mandando um abraço carinhoso hoje, 4 de julho. Nossa, como está passando rápido. Só tem essa sensação de que o ano já vai embora rápido?
voando e a gente tem que aproveitar cada momento, porque nós estamos num corre-corre muito grande. E o que acontece? A gente está falando de imunidade, a nossa imunidade também está indo embora. A gente tem que ter muito cuidado com isso mesmo, e esse ano realmente a gente tem que fazer tudo o que deve, porque ele está correndo. Olha, e amanhã tem festa, né? Aniversário do meu querido sobrinho, Abraãozinho, um beijo para você, tudo de bom. Hoje também é aniversário do meu sogro, semana de aniversário da família, que Deus lhe abençoe, se abençoe sempre. A gente vai agora, vamos ouvir, né, várias perguntas chegando, vamos ouvir e ver, na verdade. Vamos lá, doutor Sidney. Meu nome é Carol. A minha pergunta é, doutor, dormir mal pode ser muito prejudicial para a nossa imunidade? Olha, Carol, acabei de falar isso há pouco, mas realmente nós precisamos descansar, você ter um período de sono. A gente vê muito isso, Carol, naqueles períodos de festa em que tem carnaval, agora em Parintins, em que as pessoas viram noites sem dormir e a imunidade baixa, e não raramente a gente observa as pessoas retornar com doença infecciosa, muito quadro de infecção respiratória. Então, o descansar, ele é fundamental para que nós possamos recarregar o sistema imunológico também. Doutor Sidney, também temos aí a imunidade adaptativa, e aí as vacinas estão nesse quadro, se pudéssemos assim falar. O que representa para um cidadão, uma cidadã, receber uma dose de vacina para o seu sistema imunológico? Então, na verdade, a vacina, ela é um estímulo. Ela é uma substância que a gente tem, por exemplo, geralmente vírus ou bactérias. Vamos pegar o exemplo da hepatite, da vacina da hepatite. São vírus atenuados em que ele tem uma substância em que ele estimula o nosso corpo a defender contra esse vírus. E o que acontece? Esse estímulo que nós fazemos contra aquele corpo estranho, aquele vírus, nos dá a proteção definitiva, que são os nossos anticorpos. Mas você precisa estar rígido para fazer essa defesa. Então, na verdade, você é estimulado com uma dose pequena de alguma substância e você começa a produzir as defesas contra a doença efetiva. Então, é como se você estivesse tendo um reconhecimento daquele fator agressor, só que em uma quantidade tão pequena que esse reconhecimento ele só serve para estimular suas defesas sem causar doença. Mas, se você tem uma doença, uma doença imunológica muito grave, ou se você está muito desnutrido, o que acontece? Você recebe esse estímulo, mas você não produz os anticorpos. Por isso que é interessante, a gente quando faz a vacina da hepatite, depois você fazer se a pessoa tem a quantidade de anticorpos suficiente para que ela possa dizer que ela está imunizada contra aquela doença. Agora, tem algum exame clínico que precisa ser feito para você medir essa imunidade, se ela está baixa demais ou se ela está alta demais, que isso possa causar prejuízo à saúde também, doutor Sidney? Sim, nós temos a dosagem das células de defesa, nós temos 2 tipos de células, que são exames de sangue, basicamente. As células, nós dosamos o CD4 e o CD8, que são as nossas células de defesa, mas também tem uns exames também cutâneos. A pessoa que está, vou dar um exemplo do desnutrido. Um teste que a gente vê que a pessoa está muito desnutrido, você injeta uma substância irritante na pele, por exemplo, uma toxina contra a tuberculose. Você faz aquele teste você faz o teste imunológico contra a tuberculose. Então, qualquer um de nós vai ter uma resposta imunológica em relação àquilo. Quem está muito desnutrido, ele não tem essa defesa, então a gente chama de anérgico. A pessoa está tão mal que ela não tem capacidade de produzir a proteína que é da nossa célula de defesa. Por isso que é importante a gente fazer a vacinação e depois você saber como é que está a defesa desse paciente. E a gente pode fazer isso através de exames também laboratoriais. Por isso que o paciente que tem HIV, nós dosamos essas 2 células de defesa, é o CD4 e CD8, que são células o nosso também número de glóbulos brancos. Você faz esse exame de sangue de rotina, que a gente vê a hemácia e vê o chamado leucócitos, ou células brancas. Essa célula branca é a nossa célula de defesa. E é muito comum a gente observar e assim, poxa, fulano fez um exame de sangue e a célula está muito baixa. Então já é um sinal de que ele está com uma imunidade deficiente. E outra doença, por exemplo, fulano fez uma quimioterapia e ele faz a quimioterapia,
o quimioterápico ele destrói as células que estão se multiplicando. E uma das células que está se multiplicando é a nossa célula de defesa. Por isso que não raramente nós observamos pacientes que estão em quimioterapia usando máscara, porque ele tem que usar uma barreira química, porque a sua imunidade inata está deficiente. Doutor Sidney, o senhor que é oncologista, é uma pergunta, uma dúvida. Na verdade, o senhor falou agora da quimioterapia. Quando se faz esse tratamento, que é um procedimento necessário, você não só atinge a célula que está comprometida com o câncer, mas acaba destruindo, né, as demais ali que estão próximas. Nós estamos chegando a um ponto, na opinião do senhor, a medicina, onde se vai ter condições de atacar somente a célula doente e não mais as outras que possam estar perto, na opinião do senhor? Esse é o futuro da medicina moderna. Hoje nós vamos fazer o que a gente chama de terapia-alvo. É uma terapia específica, mas são drogas recombinantes, ainda algumas em fase de estudos, e para alguns tipos de tumores, a gente já tem isso. Mas a quimioterapia geral, ela é uma coisa muito sistêmica. Nós estamos utilizando hoje, através de mudança de recombinação genética, essa chamada terapia-alvo, que é uma terapia especificamente para um marcador, porque todo câncer, ele produz um marcador. E esse marcador, ele passa a ser reconhecido por uma substância específica. E ela se acopla a essa substância e morre junto às células. Na atual circunstância, a maioria das drogas quimioterápicas, ela destrói aquelas células que estão se multiplicando mais. E a gente tem muito isso na mucosa, tem no cabelo, por isso que cai o cabelo. Destrói muito a parte do intestino, por isso que tem muita diarreia quem faz quimioterapia. Mas o futuro da medicina é fazer essa terapia-alvo em que as células com quimioterápico se acople a um receptor da célula tumoral e destrua somente essa célula que tem a exposição desse receptor. E isso é imunologia, porque esse a gente chama de marcador, nada mais é do que uma proteína específica produzida pelo câncer. Ok, vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Doutor, meu nome é Viviane. É mito ou verdade que após um exercício físico nosso corpo baixa a imunidade? É mito. É mito. E, assim, o exercício físico é uma coisa que até estimula, porque quando você faz um exercício físico, você libera uma série de substâncias, e você libera umas endorfinas, que são substâncias do bem-estar, e melhora muito a imunidade. Detalhe, exercício físico numa quantidade adequada. Quando você extrapola isso, você começa a produzir umas substâncias que são danosas, que são chamadas ácidos láticos, que é o que vai dar cãibra. Então, quer dizer que você fez exercício além do normal. Então, o exercício, na quantidade certa, ele até estimula o nosso sistema imunológico. Doutor Sidney, qual uma doença que representa que nós estamos com a imunidade baixa? E qual uma outra doença que possa demonstrar que nós estamos com a imunidade muito acima do possível ou do permitido? Deixa eu te dar, boa pergunta. A nossa imunidade é o nosso sistema de defesa, só para falar. E esse nosso sistema de defesa, ele pode baixar, e o exemplo típico que destrói isso é a AIDS, porque a AIDS, o vírus da AIDS, ele age diretamente nessas células de defesa, principalmente CD4 e CD8, então ela baixa a imunidade, e uma gripe que a gente está acostumado a conviver com ela é extremamente danosa. Mas essa nossa célula de defesa, ela pode também produzir substâncias contra o nosso organismo. O exemplo clássico disso são os artrites reumatoides, o lúpus eritematoso sistêmico. Semana passada nós falamos do vitiligo. O vitiligo é uma doença disso. A diabetes tipo 1. Então, nós temos mais de 80 doenças relacionadas com isso. Mas o exemplo típico é a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, e o lúpus eritematoso sistêmico. Olha, que interessante, viu, gente? É importante lembrar que já há comprovação científica de que o sistema neurológico e o sistema imunológico têm relação direta. Então, a autoestima faz bem, é isso, doutor Sidney? A autoestima faz bem, o bem viver, o bem-estar, aquela pessoa que é depressiva, que é triste, que é pessimista, a gente vê que ela tem mais desenvolvimento de doença. Eu vejo muito isso, você falou na oncologia, nas pessoas que têm câncer. Duas pessoas com características
de doença muito semelhante, mas aquela que tem uma autoestima, que eleva, diz, eu vou lutar, eu vou superar isso, ela tira, a doença se manifesta de forma diferente. Lembrar que o câncer também é uma alteração na nossa defesa, porque todo dia nós temos células doentes no nosso organismo, e o nosso sistema de defesa, ele faz assim, ó, ele varre. Se eu estou com a imunidade baixa, ele não varre, e um exemplo disso é um câncer chamado sarcoma de Kaposi. O sarcoma de Kaposi, ele é muito comum em quem tem HIV. Olha, essa informação importante, né, trazida aqui pelo Dr. Sidney Chalub. Vamos para mais uma pergunta, Dr. Sidney? Vamos lá. Meu nome é Jaqueline. Doutor, mesmo uma pessoa que tem hábitos saudáveis pode ter imunidade baixa? Olha, é muito difícil uma pessoa que tem uma vida saudável, que tem uma alimentação correta, que tem uma normal de descanso, ela tem uma imunidade adequada. Agora, existem algumas doenças autoimunes que elas têm uma predisposição genética. Por exemplo, vou dar um exemplo disso, a anemia falciforme. A anemia falciforme é considerada uma doença autoimune. Então, existem algumas situações em que a imunidade passa a ser uma doença. E eu falei aqui de hepatite, uma das causas de hepatite e de cirrose é a hepatite autoimune. Então, quer dizer, esse nosso sistema de defesa, que está do fio de cabelo ao dedão do pé, ele pode também, em algum momento da vida, ser desencadeado. Pode ser por um estresse, pode ser por uma bactéria, pode ser por um vírus, pode ser por uma medicação, e a gente também fazer com que a nossa defesa aumente e a gente passe a ser um agressor do nosso próprio organismo. Ok, vamos para mais uma pergunta. Meu nome é Rose. Doutor, o que é a doença autoimune? Dona Rose, muito boa pergunta. A doença autoimune é aquela doença em que o teu organismo produz uma substância contra determinada parte do teu corpo. Por exemplo, ela produz uma substância contra as articulações, e faz artrite reumatoide. Ela produz uma substância que ela começa a destruir as células que produzem a insulina no pâncreas. Então, é a causa de diabetes tipo 1. Ela destrói, como a gente falou, a melanina semana passada. Então, na verdade, são doenças causadas pela nossa defesa, que em determinado momento, o teu organismo reconhece as tuas células como um corpo estranho. E ele tenta se livrar dele, e como consequência disso, vem uma doença destruindo a função de determinado órgão que a gente tem funcionando no dia a dia. Olha, a gente já está quase no finalzinho do programa, dá para mais uma pergunta. Vamos lá, então. Meu nome é Cristina. Doutor, eu queria saber a partir de quando uma criança tem sua imunidade completa. Olha, a pergunta é excelente. Quando uma criança tem imunidade completa? A imunidade da criança, ela está ativa porque a mucosa da criança é diferente da nossa. Então, muito cuidado em aquelas pessoas que colocam a colher na sua boca, colocam na boca da criança. Essa criança não tem uma imunidade adequada. A partir dos 8 anos é que essa criança desenvolve as defesas dela. Então, a gente tem que respeitar também o time de cada um, e a partir dos 8 anos é que a criança tem aquela defesa maior, tem mais glândulas em relação às amígdalas. Então, é o tempo em que a criança pode ser considerada com a imunidade completa. Doutor Sidney, muito bom esse bate-papo dessa terça-feira, não foi não, gente? Muitas informações trazidas. Muito obrigada. Na próxima terça-feira a gente vai estar aqui, vamos falar sobre tireoide, não é isso, doutor Sidney? Só para me dizer rapidamente, é verdade que as mulheres estão tendo mais esse problema aqui? Uma das coisas é a tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune que dá 3 vezes mais nas mulheres do que no homem, e o câncer de tireoide. E nós estamos no mês do Julho Verde, que é o mês de conscientização contra o câncer de tireoide. Nós vamos falar isso semana que vem. Ok, então até lá. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada. E a gente se vê amanhã aqui na Band, tá bom, gente? Uma excelente tarde. Deus abençoe você e sua família, e a gente se vê amanhã. Tchau.